Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Leandro Maciel, sou professor pelo ICL Cursos e Preparatórios nas disciplinas de Direito Penal Comum e Legislação Extravagante. Sou bacharel em Direito pela Uniub, pós-graduado em Direito Penal Militar pelo Centro Brasileiro de Pesquisas Jurídicas do Rio de Janeiro e policial militar em Minas Gerais, ultimamente lotado aqui em Uberlândia, há mais de 10 anos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer imenso estar com você aqui hoje, conversando sobre a sua prova de domingo, uma prova muito boa, muito tranquila de ser realizada, sem muita dificuldade, literalidade de lei, o examinador não pegou puxado dessa vez, e venho trazendo conteúdos que a gente viu em sala de aula a todo momento, inclusive no aulão de sábado, quem compareceu, sem dúvidas ficou satisfeito. Tudo que foi dito pelos novos professores, né, tanto eu na disciplina de Legislação Extravagante e o professor Leandro Menino, que abordou aí a legislação extravagante com vocês, tá certo? Inicio passando algumas dicas atinentes à resolução de questões, algumas técnicas que parecem muito simples para alguns, mas para a grande maioria ainda é desconhecido e isso dificulta muito na hora de você resolver questões. Quando a questão te pede a alternativa correta, você tem que ficar atento ao termo correto, incorreto. Vai lá na sua prova, circula, marca, porque muitas vezes o candidato está acostumado com questões que peçam, né, a alternativa correta e às vezes vem a palavra incorreta e ele está atento, está desatento, está cansado, está estressado na hora da prova, aí vê a alternativa A e já vai lá, vê que ela está correta, se equivoca, já marca, aí passa para outra. Então, primeiro detalhe, se atenha ao que a prova pede, né, a palavra correta e incorreta. E por mais absurdo que seja, por mais que a palavra correta ou incorreta venha em caixa alta, venha em negrito, ainda tem muita gente que erra isso daí. Então, vamos ficar atentos na hora da prova. Outro detalhe, se a questão te pede a correta, você tem que encontrar as incorretas primeiramente. Explicar para a prova por que ela está errada, por que a alternativa A, B ou C estão erradas. E por eliminação, você vai encontrar a alternativa correta, tá certo? Tanto essa regra é útil quando se pede a correta, quanto se pede a incorreta. Sem mais delongas, vamos passar a análise aí das suas questões de forma objetiva, fundamentando cada item para a gente tentar compreender por que é determinada alternativa e não outra, tá certo? Questão 37. Com base no Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, Lei 14.310, marque a alternativa correta. Alternativa A. A sanção disciplinar objetiva preservar a disciplina e tem caráter repressivo e educativo. Pessoal, conforme disposto no artigo 23, os caráteres que possuem a sanção disciplinar é um caráter preventivo e educativo e não repressivo. A questão vai bem até chegar na parte da disciplina. Depois disso, ela insere uma palavra que traz para nós repressão, né? E por isso ela se torna incorreta. Alternativa B, a repreensão consiste em uma admoestação verbal ao transgressor. O item está incorreto. Por quê? Nós temos as figuras da advertência e temos a figura da repreensão. O que o examinador fez na sua prova? Inverteu os conceitos e pegou muito candidato. Então, na verdade, conforme o artigo 28, a advertência constitui numa admoestação verbal e a repreensão se constitui numa censura formal ao transgressor, tá certo? A alternativa D, a demissão é uma das formas de sanção disciplinar previstas no Código de Ética e Disciplina. É a nossa alternativa correta, conforme o inciso 5 do artigo 24. Não precisaríamos ir longe para conseguir acertar essa alternativa, né? Qualquer aluno aí que fez concurso para carreira federal ou que estudou algum estatuto de órgãos públicos, de servidores que exercem cargo efetivo, sabe que uma das hipóteses de incidência de sanções é a demissão, tá certo? Então, é uma questão que estava dada para a gente, tá bom? Próxima questão, questão 38. Marque a alternativa correta, com base na lei de preconceito racial. Comete crime que... Alternativa A, concede os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Se o empregador faz isso, ele não está cometendo crime. Ele está cumprindo o que a lei e a Constituição traz,
né? É o direito do trabalhador receber os mesmos equipamentos que todos os outros trabalhadores recebem. Ele não pode ser tratado com discriminação, tá? Então isso não é crime. Alternativa B, proporcionar ao empregado tratamento igualitário no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. É uma obrigação que o empregador faz, né, de não distinguir a questão da remuneração para quem exerce as funções semelhantes. Negar ou obstar emprego em empresa privada. Isso é crime, previsto no artigo 4º da Lei de Preconceito Racial. Lembrando que não basta que eu negue, né, o acesso a emprego em empresa privada para uma pessoa. A Lei de Preconceito Racial traz 5 condutas que são consideradas criminosas, né? O preconceito em razão da raça, da cor, da etnia, da procedência nacional e da religião. Sendo assim, qualquer outra forma de preconceito, muito embora às vezes tipificadas em outra lei, ou até mesmo no Código Penal, não vai configurar o crime de preconceito racial. Quer ver um exemplo? O preconceito relativo à idade, o preconceito relativo à opção sexual. E muitas vezes a sua prova te traz um caso em que tem um crime previsto na lei de preconceito, mas a forma de preconceito não se amolda ao que está previsto na lei de preconceito racial. Tá certo? Alternativa correta. Autorizar o acesso à hospedagem, hotel, pensão, estalagem ou qualquer estabelecimento similar. O crime não é autorizar o acesso, é negar o acesso em razão de preconceito, de cor, raça, etnia, procedência nacional ou religião, tá certo? Questão 39. Em relação à lei dos crimes hediondos, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de fiança. O que quer dizer ser insuscetível de fiança? Significa dizer que é um crime inafiançável. E a alternativa ela está correta, conforme artigo 1º, inciso 4º da Lei de Crimes Hediondos, tá certo? Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são suscetíveis de anistia, graça e indulto. A questão está incorreta, porque na verdade são insuscetíveis e não suscetíveis. A extorsão mediante sequestro na forma qualificada é considerada crime hediondo apenas na forma consumada. Pessoal, o artigo 1º caput da Lei dos Crimes Hediondos arrola como oriundos do Código Penal brasileiro as condutas, os crimes que são considerados crimes hediondos. E no finalzinho fala assim, ó, tentados ou consumados. Essa, inclusive, é a razão para que a alternativa D seja considerada errada também, tá certo? Então, nosso gabarito é alternativa A. Questão 40. Lei de abuso de autoridade, o examinador quer a alternativa correta. O direito de representação deverá ser exercido por meio de petição dirigida somente ao órgão do Ministério Público. Eu não vou nem avaliar o restante da questão, por uma questão de tempo e objetividade. Artigo 2º, alíneas A e B nos traz o seguinte, que o direito de representação será exercido mediante petição endereçada, conforme a linha A, à autoridade administrativa superior com exercício de autoridade para sancionar a autoridade que cometeu a transgressão disciplinar. Ou seja, não é só o Ministério Público que é destinatário da petição. E na linha B fala que é o Ministério Público com competência para propor ação penal. Inclusive, vai ao encontro do que prevê a Constituição no seu artigo 129, inciso 1º, dizendo que o Ministério Público é o titular da ação penal, tá certo? Alternativa B, constitui também abuso de autoridade, deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. Vai ao encontro do que dispõe o artigo 4º, a linha C da Lei de Abuso de Autoridade, crime próprio que é praticado pelo delegado de polícia ou autoridade policial que deixa de comunicar imediatamente a prisão ou detenção de qualquer pessoa à autoridade judicial, tá certo? São regulados por essa lei, a Lei 4898, o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal contra as autoridades que, no exercício de suas funções ou fora dela, cometerem abuso. Olha só, pessoal, a lei traz para nós
apenas a palavra no exercício das funções. Se o indivíduo é uma autoridade, né, um policial militar, um policial civil, e ele está fora do exercício das funções e comete um ato de violação de domicílio, por exemplo, ele não vai responder por abuso de autoridade, ele vai responder pelo crime de violação de domicílio. Se ele agride uma pessoa, ele vai responder, conforme o caso, por lesão corporal ou vias de fato, tá certo? Não tem previsão legal disso daqui. Não constitui abuso de autoridade qualquer atentado à liberdade de locomoção. A lei, de forma clara, traz para nós que qualquer atentado, né, e traz as condutas, são considerados abuso de autoridade. Nós ficamos por aqui, foi um prazer imenso. Não entendo que caiba recurso em nenhuma questão. A prova, embora de um nível muito fácil, nessas questões de legislação extravagante, ela não peca, né? Ela vai na estrita legalidade e recorre a elementos muito singelos, né, para fazer com que a questão se encontre, a alternativa se encontre errada ou correta. Quem estudou, quem fez suas revisões, fez simulados, fez exercício, eu tenho certeza que saiu muito bem. Foi um prazer imenso trabalhar com vocês, as resoluções dessas questões, e fiquem com Deus.